Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 16 de abril. Este é o Visual, o programa diário da TV Brasil, que traz informação na língua brasileira de sinais. Entra lá no nosso Facebook, a gente espera por você. E preste atenção no endereço facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Apesar de serem regulamentadas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, algumas substâncias presentes nos alimentos podem sim fazer mal à saúde. Mascaradas por meio de siglas ou nomes técnicos, os aditivos são capazes até de causar doenças como câncer. Veja agora como identificar esses vilões. Na hora de fazer as compras no supermercado, muita gente só leva em conta a qualidade do produto. Eu olho só o preço de validade. Os ingredientes, Não. mas gastar um tempinho a mais e ficar atento ao que diz o rótulo dos alimentos também é importante. A primeira coisa que a gente deve observar é ver a informação nutricional dele. Aqui eu vou verificar se ele tem o potencial de sódio que eu preciso, se ele tem ausência de gordura trans que faz mal para a nossa saúde. Algumas substâncias presentes em produtos industrializados podem fazer mal à saúde. E para piorar, geralmente esses ingredientes costumam vir mascarados ou com difícil identificação nas embalagens. É o caso dos aromatizantes, usados para dar mais sabor aos alimentos. Nós olhamos a lista de ingredientes, nós percebemos que ele tem alguns aditivos. No caso do ácido ascórbico, que vai dar o azedinho da uva, né? E um espessante para tornar o suco um pouco mais grossinho. Então, para parecer que ele é mais denso do que ele é. Outro perigo são os corantes, muito comuns em refrigerantes e salgadinhos. Esses dois produtos, eles contêm um corante, que é o corante tartrazina. Esse corante ele já foi proibido em alguns países e nos países do Mercosul é recomendado e é exigido, né, que seja colocado na lista de ingredientes, além do nome corante tartrazina, o INS, que é o código dele, que é o 102, para que as pessoas que têm uma alergia possam identificar. O alerta vale também para os conservantes. Muitas vezes eles estão na lista de ingredientes sem que o consumidor perceba, como na embalagem deste suco, que parece ser 100% natural, mas não é. Tudo vem com o nome caju e, na realidade, ele não é suco de caju. Ele é suco de caju concentrado adicionado de aroma de caju. Então, ele teria que vir para o consumidor sabor caju e não caju. Então, a pessoa leva consumindo um produto achando que é um produto totalmente natural e não, esse produto é industrializado e adicionado de aditivos. Bom dia! Depois de um fim de semana com as decisões de vários campeonatos estaduais, algumas surpresas, como por exemplo a vitória do Ituano em cima do Santos. O Ituano, pela segunda vez, conquistou o Campeonato Paulista e deixou o Santos como segundo colocado na competição. Sem contar o fato que o Ituano acabou eliminando grandes equipes do futebol paulista, principalmente o Palmeiras e o próprio São Paulo. No Rio de Janeiro deu Flamengo, em Belo Horizonte o empate Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro ficou com um título. Em Porto Alegre, um resultado surpreendente foi a goleada do Internacional sobre o Grêmio, 4-1, mais um título para o Colorado Gaúcho. E na Bahia, o Bahia ficou também mais uma vez com o título. Vários campeonatos ainda vão ser decididos, mas o fundamental é que os grandes centros já tiveram seus campeões e se preparam para o Campeonato Nacional, que começa no próximo final de semana. Mas hoje tem também a Taça Libertadores da América. 3 equipes seguem na competição, equipes brasileiras. Vão ser o Grêmio, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. E uma delas entra em campo logo mais. É o Cruzeiro, que joga no Mineirão contra a equipe do Cerro Porteño. É uma equipe paraguaia, uma equipe perigosa, uma equipe tradicional. Não é a mesma equipe de outras ocasiões, mas é um time que sempre impõe um respeito. E o Cruzeiro, pelo fato de jogar em casa, deve aproveitar o fator casa, a torcida do Mineirão, a conquista do título e fazer uma grande partida e garantir logo os 3 pontos aqui, para não deixar a decisão em Assunção. Para você, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. O hóquei sobre grama é uma modalidade pouco conhecida aqui no Brasil, mas tem tudo para reverter essa situação em 2016. Na Olimpíada do Rio, pela primeira vez na história, o Brasil poderá ter uma equipe feminina de hóquei disputando uma edição dos Jogos.
Natália Marques, de 26 anos, está há 4 na seleção brasileira e fala da importância das competições nacionais para o desenvolvimento da equipe verde-amarela. O campeonato é bom para o ritmo de jogo. Nós aqui temos poucos jogos por ano, então um pouco que a gente tem que sempre treinar bastante. Outra opção para melhorar o desempenho é o intercâmbio. E foi exatamente o que a lateral da seleção brasileira, Verônica Covarrubias, fez. Ela passou um tempo em Paris para aperfeiçoar a técnica. A experiência de jogo, trabalhar em equipe, você ganha a cada jogo. Aprender a organizar o time, aprender a falar mais só o que é essencial. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, o Brasil não foi bem na modalidade, mas ganhou um grande legado, que foi este campo de hóquei sobre grama, construído no Complexo de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. O complexo de hóquei é o complexo mais utilizado hoje desde os legados dos Jogos Pan-Americanos. Então é o único campo que a gente tem oficial. Então todas as nossas competições, todos os eventos organizados pela Confederação, todos os treinamentos dos clubes do Rio de Janeiro são feitos aqui. O hóquei sobre grama ainda não é tão conhecido aqui no Brasil. À primeira vista, muitos confundem o esporte com o futebol, por causa do gramado, do número de jogadores, 11 de cada lado, e das posições dos atletas durante a partida: goleiro, zagueiro, atacante e meio-campo. Apesar das coincidências, as regras são bem diferentes e sofreram mudanças recentemente. O hóquei eram 2 tempos de 35 minutos. E hoje vão ser 4 tempos, a partir de setembro, 4 tempos de 15 minutos. Então isso é muito interessante para as transmissões ao vivo. Então dá muito mais dinâmica, fica muito mais interessante para quem está assistindo o jogo. E é bom conhecer mesmo esse esporte, porque em 2016 provavelmente teremos uma classificação inédita da seleção feminina em uma Olimpíada. Ser sede dos Jogos Olímpicos não nos dá o direito hoje como seleção brasileira de hóquei de estar dentro das Olimpíadas. Então a gente vai buscar essa vaga por méritos próprios. Isso através da Federação Internacional e Comitê Olímpico. Eles organizaram uma meta para o Brasil, um ranking tanto para a masculina como para a feminina e alguns rendimentos durante as competições, né? Então isso foi lançado em 2012 para a gente. Então a gente, a partir daí, traçou o planejamento para conseguir atingir esse ranking, atingir essas metas que a Federação Internacional exige. A seleção feminina de hóquei está em 41º lugar no ranking internacional e tem que ficar pelo menos uma posição acima para se classificar. São apenas 9 pontos para conquistar a tão sonhada colocação e participar dos Jogos Olímpicos do Rio. 2016 tem muito time bom aí. Eu acho que vai ser complicado eu te dizer um ou outro. Eu acho que vai ser um jogo difícil cada jogo. Vai ser bom pra gente também. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas. Levar acessibilidade e tratar o preconceito de uma maneira muito bem-humorada é a proposta da campanha Teatro Acessível, que percorre as comunidades pacificadas. A apresentação do grupo teatral Os Inclusos e os Sisos utiliza vários recursos para garantir que qualquer pessoa possa assistir ao espetáculo, que é realizado sempre em locais de fácil acesso para cadeirantes. Mas não é isso que torna a peça especial. Perto dos atores, uma intérprete da linguagem de sinais traduz a fala das personagens para deficientes auditivos, que também podem ler as legendas em uma tela. Quem não consegue ver, recebe um fone de ouvido para acompanhar a narração em tempo real. Ele é um grupo de teatro com espetáculos com qualidade artística que levam uma mensagem de inclusão, de acessibilidade para lugares onde isso não acontece. A peça Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho apresenta 5 personagens que se conhecem em um engarrafamento de trânsito. Ao longo da história, eles aprendem a aceitar as diferenças e superar preconceitos. Todos têm o direito de estar nela, sim. Ah, sim, mas todas as pessoas normais. Normais? Normais? O que a senhora considera de normal? A senhora é normal? Sim. Além de assistir à peça, as crianças também participam de uma oficina de teatro. Tem uma criança cega, mas se tivesse, ela conseguiria entender? Eu gostei por quê? Porque é engraçado e fala de uma coisa boa, preconceito, que é muito ruim.
fala para ajudar os outros, para não ficar falando mal dos outros. Não importa as diferenças, que nós podemos gostar e confiar num ao outro, mesmo assim. E eu gostei muito, foi muito divertido. Traz assim uma reflexão sobre o que realmente acontece, sobre o preconceito que existe na nossa sociedade, né? E a gente vai pensar de que forma que a gente pode trabalhar cada vez mais e melhor, né, para diminuir esse preconceito. Não é um assunto fácil para lidar em sala de aula, tem que ter muito amor, muito carinho, para trabalhar com uma criança especial. Esta é mais uma edição do Visual que termina. A gente volta amanhã. Esperamos por você no nosso Facebook. Tchau. Tchau para você, até amanhã.